Olá, sou Augusta Carvalho, estou como sou no meu canal no YouTube, Mil Folhas de Papel. Eu sei que é um bocadinho chato, mas também tenho de confessar, não me apetece nada ir trocar de roupa, porque este é o terceiro vídeo que eu gravo agora todos seguidos, porque estou a atualizar os vídeos dos últimos livros que li e estou cá abaixo, não me apetece mesmo ir lá acima trocar de roupa por cada vídeo que eu gravo. Então, uma vez que estou aqui, estou a gravar, já está tudo o cenário aqui todo, até na companhia do meu Enzo, o meu cão, não me apetece estar a trocar de roupa e peço desculpa, mas porque quem vira um vídeo atrás do outro diz assim, esta mulher não tem mais roupa, está sempre com a mesma, mas peço desculpa e eu sou como sou. Como eu costumo dizer, eu estou como sou no meu canal no YouTube, Mil Folhas de Papel. Então eu já gravei 2 vídeos, um deles está a ser publicado agora, que eram os livros que eu tinha todos em atraso, e estou-vos a falar deste livro, que este está a ser publicado agora, no dia 17 de janeiro, porque eu não sei quando é que estes vídeos vão publicar, não tenho data certa. Depois, acabei de gravar neste exato momento o vídeo deste livro, que é uma ternura, que aconselho muito. É, a forma como a autora descreveu esta ilha, a Ilha dos Papagaios, as personagens, eu amei este livro. Acabei de gravar agora mesmo um vídeo sobre ele. E agora vou-vos falar da minha última leitura, que eu li uma tarde, também não é difícil. É um livro pequenino, poucas páginas, que se lê não obstante, mas é um livro que dava aqui para fazer um livro, como se diz, calhamaço. É um livro pequeno e com poucas páginas, mas é uma história simples, mas intensa, que dava uma história de muito mais recheada, muito mais... se desenvolvesse aquela parte final muito mais, vamos lá dizer, chocante, mas que não deixa de ser real. Não deixa de ser real. Um livro que me marcou profundamente, que me deixou revoltada no fim. E ainda pior, porque sabendo eu que isto foi verdade, e infelizmente hoje em dia ainda é muito verdade, e ainda coisas muito mais piores. Muito piores, digo. Um livro que eu li, tenho que confessar, por ter visto um vídeo do meu amigo José das minhas leituras, aqui que tem um canal do YouTube, as minhas leituras, que disse que ouvi o vídeo dele e ele disse-me das melhores leituras, acho eu, ou as leituras deste ano, foi assim qualquer coisa. E eu quando ouço esses comentários, eu lembro-me logo de mim, porque eu tenho livros que eu digo assim, estes livros havia de ser obrigatórios ler. E um deles era a Lua de Joana na altura. E quando eu ouço essas palavras, eu digo alto. Quando alguém diz isso, eu vejo por mim própria, é porque o livro é mesmo bom. E ele disse que era um livro que havia de ser obrigatório ler, toda a gente ler. E aquilo chamou-me a atenção. Eu logo a seguir fui ao Porto, porque era difícil de arranjar este livro. Agora já se vê mais. Eu vou ao Porto e vi. Ou não, até perguntei por ele. E foi na Betran, acho eu. E perguntei por ele e arranjei, eu e vim embora toda contente. Era este e o último comboio para a Zona Verde, que eu também estou a ler, mas é um livro que eu parei um tempo, que eu vou lendo aos poucos. Não é um livro que se lê muito para relaxar ao fim da noite. Mas voltando a este livro, eu vim embora toda contente. Eu assim, quando ele disse que havia de ser obrigatório ler, eu alto que o livro é bom. E assim foi. Eu li não sei, lá está, uma tarde. Mas começou de uma forma muito simples, muito... história normal, de pessoas de uma... não sei se aquilo seria vila ou comunidade ou na Irlanda. E eu era assim, caralho, fiquei admirada ali logo nos inícios. Foi na maré do Natal, passa-se na maré do Natal, passa-se na Irlanda, tempo muito frio. É uma comunidade, um casal que tem 5 filhas. Ele é o Bill, e tem 5 filhas. E ele é negociante, tem uma fábrica de onde vende lenha, carvão, todas essas, também acho que gás, todas essas coisas que dão para o frio. De aquecer para o frio, não é? Porque isto foi no Natal, estava muito frio. Eu vivia era o negócio dele, da distribuição as pessoas encomendavam, olha, quero X de lenha, olha, quero X de carvão, pronto.
Ele conhecia ali a comunidade toda. Vivia não muito dos afogados, mas vivia bem, comparado com as outras pessoas ali, porque estava uma crise muito grande, as pessoas estavam a fugir muito dali, a procurar outras terras para ver se tinha uma melhor vida. Tem aqui descrições da terra muito bonitas, não, assim os nomes das terras, não sei que era na Irlanda, não fixei muito... não fixei muitos nomes. Pronto, era uma povoação onde havia igreja, onde havia, que aí é que me começou a chamar mais atenção, um convento, que tinha uma lavandaria e tinha mais coisas assim. E pronto, ele tinha vários empregados nesse armazém e ele ia distribuindo, andava apressado, o Bill e os seus empregados, andava apressado a distribuir as encomendas, porque senão depois no Natal ia estar um tempo parado, fechado, e depois as pessoas pediam, queriam ter para aquecer as casas e não podiam. A mãe dele engravidou aos 15, 16 anos, a mãe do Bill. Mas a mãe vivia numa casa de uma viúva a servir. A viúva, naquele tempo, ficou com ela e depois, quando o menino nasceu, ficou com os dois. Mas naquele tempo não. Tinha lá o convento. Imagina uma rapariga de 15, 16 ou mais solteiros engravidavam e os pais desprezavam-nas. E elas iam viver para esse convento, muitas delas. E então a mãe do Bill teve sorte, entre aspas, porque ficou na casa dessa viúva e a viúva tomou conta dela e do filho. Mas nem todas têm essa sorte. Então um dia o Bill fornecia também, era um bom homem, um homem bom da comunidade, toda a gente o respeitava, e foi levar, acho que era lenha, para esse convento. E foi lá, ia pôr no depósito da lenha, e estava lá a custar abrir a porta. Quando abre, vê lá uma menina, uma jovenzinha, estava frio, uma noite fria, neve, descalça, ao frio, quase já morria. Passou lá, soube que já estava mais de uma noite lá fechada, porque elas eram muito maltratadas, elas eram... Nem tem assunto, eu sei lá, até me custa falar nisso. Sei lá, aquilo chamou lá a atenção, mas ele não se quis meter muito, porque o poderio ali, o que está por trás destes conventos, da igreja, disto tudo é pesado. Ele teve medo, ou teve receio, sendo ele pai, teve receio de se meter e deixou passar, chamou a atenção da madre, a madre do convento. Isto foi que me chamou mais a atenção. Eu podia falar assim, é pequenino, mas é intenso. Eu podia falar aqui de muita coisa. Mas isto foi que me chamou mais a atenção. Porque a madre, chamou a madre, a atenção da madre, e a madre disfarçou, disse se ela tinha fome, tinha desaparecido, que às tantas ficou fechada lá nessa loja. Assim, pronto. E o Bill deixou passar aquilo. Contou à mulher, chegou a casa e contou à mulher da situação que viu, mas a mulher disfarçou, como tinha filhas, não queria encranquices, meio egoísta, porque tendo ela filhas podia ver o que é que as outras estavam a falar e não se pode esculpir para o ar quando é assim, porque também nas têm no sábado e da manhã, mas mesmo assim não quis saber e disse-lhe para ele deixar para lá para não se meter. Tudo bem. Naquela correria do dia-a-dia, de distribuição, a contar coisas da comunidade, o que é que o Bill sentia, como era a vida deles, de ir ao domingo, ele trabalhava todos os dias, menos ao domingo que era o dia de ir à missa, e estar a almoçar em família e tudo, ele estava assim muito descontente com a vida, mas pronto. Quando chega mais para o fim, ele não estava bem com ele próprio. Ele sentia-se mal, havia alguma coisa que ele não estava bem, não estava feliz, porque aquilo ficou lá dentro. E houve uma altura, eu não sei se já foi no dia de Natal, acho que já foi no dia de Natal,
Ele foi comprar o presente, estava-se a chegar, já tinha comprado os presentes, a forma como também descreveram a família, a autora descrevia a família, mesmo os preparativos para, isto fazendo aqui, voltando um bocadinho atrás, a autora descrevia a preparação do Natal em comunidade, a missa, a vivência de fazer presépio em família com as meninas, com as 5 filhas, a forma como descreveu, dizer para elas escrever as cartas ao Pai Natal com os pedidos, tudo que a autora descreveu, tão lindo, tão simples, mas tão bonito. Daí o título Pequenas Coisas Como Estas, que eu até acabei por nem chegar a mostrar. Pequenas coisas como estas. Tudo isto foi descrito de uma forma simples, muito bonita, mesmo assim muito atual. Mas chegou ao fim, ele não estava muito feliz, voltando ao fim, que o vídeo também está a ficar um bocadinho longo, voltando ao fim, ele não estava bem, não se sentia bem, tinha um aperto no peito, eu até temia pouco para aquela personagem, porque eu não sabia que ia ter este fim assim. E ele não estava feliz, não estava, então foi comprar no dia de Natal. Fez as últimas entregas, foi ter aquele tipo de jantar de Natal com os funcionários e no fim foi comprar o presente para a mulher que ela queria muito e no fim foi dar uma volta a pé, não foi para casa, foi dar uma volta a pé, andava distraído, olhar assim para a comunidade, havia lá um rio, a igreja, até que quando deu fé estava no convento, porque aquilo ficou lá dentro, o peso da consciência ficou lá dentro. E foi direto outra vez à casa à loja onde guardava as lenhas lá do convento. E chegou lá e estava lá outra vez a menina, porque a menina só lhe pediu, quase outra vez, só lhe pediu para ele perguntar para o filho dela o que é que fizeram ao filho dela. Tinha 14 semanas, que devia estar com fome, tinha o peito cheio de leite. Mas mesmo assim ele nessa altura nem tocou no assunto da criança. Só fez entender à madre que achou a menina e como ela está. Mas ele não ficou bem e voltou. Chegou lá e estava outra vez a menina. Jovenzinha, outra vez, descalça. Estava um frio. Sem roupa praticamente, descalça. Toda suja. Ele tirou-a sem ninguém ver, tirou-a de lá. Deu-lhe o casaco dele, trouxe-a a pé por lá abaixo, que era lá no alto convento da comunidade, da população, trouxe-a e nem sabia bem o que é que queria fazer com a menina, como é que havia fazer, como é que ele, e o livro aí é que me deixou-me assim, de uma maneira, porque e aí este livro podia dar-me um livro, um calhamaço, porque tinha aqui história para isso, porque ele não estava bem, não se sentia bem, sabia, todas as pessoas da comunidade sabiam o que é que se passava mais ou menos no convento, mas toda a gente tinha medo, toda a gente da comunidade, toda a gente se encolhia, se não se queria meter, sabia que havia ali problemas por trás, sabia que mais ou menos, mas ninguém fazia nada. Tudo com medo por causa do poder dessas pessoas, mas ele acabou por arriscar tudo e todos, ir lá, tirar a jovem, trazê-la com ele, tanto que ele vinha por lá abaixo, mais uma vez digo, o convento era lá no alto, na população, e ele vinha com ela, as pessoas passavam por ele, como tinham muito respeito por ele, cumprimentavam, mas quando o viu com aquela jovem, a jovem era uma neve, descalça, toda cheia de frio, toda suja. As pessoas nem queriam saber, afastavam-se, nem ler, porque sabia que ia dar problemas, sabia de onde vinha a jovem. E ele então arriscou tudo e todos, mas tirou de lá a jovem. Não sabendo o dia da manhã, não sabendo o que ia enfrentar, porque também tinha filhas. Mas mesmo assim, foi lá, aí tirou a jovem, trouxe, arriscando tudo. E sabe, por isso que eu não gosto, eu sou sincera, eu não gosto muito de contos, porque está-se a ler uma história que é o princípio, meio e fim, e chega ao fim, quando não tenho o fim, eu não gosto de contos, por causa disso, eu preciso de ler o fim, para dar como encerrado, e por isso que eu não gosto, e aqui eu fiquei com essa sensação, porque chegou a noite de Natal, estava-se a fazer tarde, estava quase na hora do missa do galo, que ele referia-se aqui também a isso, e não tinha chegado a casa. Ele disse que descobriu que a mulher já devia estar preocupada com ele, mas mesmo assim, da noite de Natal, ele foi lá
porque aquelas jovens eram escravizadas, eram torturadas, passavam fome, trabalhavam na lavandaria a troco de nada. Iam para lá grávidas, aí é que está o coisa, tiravam os filhos, vendiam os filhos ou matavam as crianças. E no fim, quando eu vou a ver, isto era tudo verdade e foi tudo mesmo, foi tudo. Tenho aqui as estatísticas das crianças que desapareceram de lá, as crianças que foram adotadas, porque a autora investigou tudo antes de escrever este livro. E isso ainda, então é que me pôs o coração a sangrar, como se costuma dizer. E depois, claro, uma coisa que ainda hoje não está bem resolvida, a autora deixou também em aberto. Deixou-se, na noite de Natal, ouviu pai de 5 meninas, deixou tudo, andava na rua a passear, não estava bem com ele próprio, subiu por lá acima, foi lá ao alto, abriu a loja das lenha e tirou de lá aquela jovem, trouxe-a com ele, e ficou assim o livro, sem saber o que vai acontecer, nem com ele, nem com a família, o que está por trás desse convento, quem está por trás, que é a igreja e o poderio. E saber depois, terminar-me assim o livro, e eu digo isto mesmo, de uma maneira, quando eu começo, vou aqui atrás, ao fim do livro, deixa-me ver se eu consigo achar aqui. Aqui. Este livro é uma obra de ficção que não se baseou em nenhuma personagem real. A última lavandaria de Madalena só foi encerrada em 1996. Não se sabe quantas raparigas e mulheres foram escondidas, aprisionadas e obrigadas a trabalhar nestas instituições. 10.000 é a estimativa mais moderada. 30.000 seria provavelmente o número mais exato. Muitos dos registros das lavandarias de Madalena foram destruídos, perdidos ou tornados inacessíveis. O trabalho de todas estas raparigas ou mulheres raramente foi reconhecido ou recompensado de alguma forma. Muitas raparigas e mulheres perderam os bebés. Algumas perderam as próprias vidas, algumas ou a maioria delas perderam as vidas que poderiam ter tido. Desconhece quantos milhares de bebés morreram nestas situações, ou outras adotadas nos lares para mães solteiras. No início deste ano, o relatório da Comissão de Investigação dos Lares para Mães Solteiras concluiu que 9.000 crianças morreram em apenas 18 das instituições investigadas em 2014. Eu, quando chego ao fim, eu assim, ai meu Deus, este livro cruel, o fim cruel, mais parece um livro de contos que é o que eu não gosto muito. Mas quando eu vou ver estas estatísticas, ai, o coração caiu-me aos pés. Eu fiquei mesmo de coração partido. É um livro, como eu já disse, é um livro que eu aconselho muito, porque a gente às vezes reclama, isso que me enerva às vezes mesmo comigo própria ou outras pessoas, a gente reclama de muito da vida, mas quando vê ou sabe destas histórias assim, como se costuma dizer, a gente vive no céu. Pequeno Grande Livro, como já dizia, toda a gente havia de ser obrigada a ler este livro para ter um bocadinho de noção das coisas. Uma simples comunidade, uma história na época do Natal, começou de uma forma simples, mas vai evoluindo e acaba de uma maneira, e no fim, quando a gente vai ler aqui estas estatísticas, é de partir o coração. E real. Leiam, por favor, leiam este livro. E se quiser adquirir este livro ou outros que eu mostro aqui no canal no YouTube ou nas minhas redes sociais, o grupo, ou a página, ou o Instagram, vou deixar o link aqui por baixo nas caixas de comentários e através dele, do link de afiliados a Betran, comprem este livro ou adquirem este livro ou outros que vocês queiram. E assim estão-me a ajudar neste trabalho. Todos os vídeos tenho dito, eu agora mudei de cenário, estou aqui num cenário, não se nota muito, mas já fiz um vídeo a mostrar todas as estantes. Mas aqui ao lado tenho uma estante onde tenho os livros de troca, de doações e trocas, onde eu vou começar a lançar e fazer vídeos, mostrar os livros que tenho disponíveis. Eu criei mais este espaço aqui para o pessoal de Vilanhá. Se vocês quiserem ler livros sem gastar dinheiro, se tiver livros, venham, trocam por outros equivalentes e assim ficam com livros novos para ler sem gastar um tostão. E pronto. E leiam este livro, por favor.
E é um livro que merece ser pena ser lido. Pequenino, lê-se no instante, mas um livro de uma intensidade e que acaba de uma maneira. E é um exemplo. E quando a gente lê aqui as estatísticas, leiam este livro. Até a próxima, sejam felizes.